Livros na estante, lendo Peixe Sofia pela primeira vez, parte 13. Eu sou Elisa, do Integra Alma, e se você se encontrou aqui, convido a curtir, se inscrever no canal, compartilhar suas impressões, e também, se você pensar em alguém durante a leitura, compartilhe com essa pessoa também. No último episódio, teve um resumo, ou talvez algumas correlações do que pode ser a cosmologia de Peixe Sofia sobre outros pontos de vista mais comuns, talvez, para o nosso consciente coletivo. Também me vieram algumas outras correlações que fui associando, e paramos no capítulo 27 para começar hoje. Então vamos lá. Os regentes dos eons, da providência e da esfera continuaram a agir desta maneira, voltando-se sobre si mesmo, devorando o resíduo de sua matéria e não permitindo que almas nascessem no mundo da humanidade, a fim de poderem permanecer como regentes. E os poderes, ou seja, os poderes dentro deles, que são as almas, passaram bastante tempo aqui fora. Eles então continuaram fazendo 2 ciclos constantemente. Quando desejei prosseguir com o ministério para o qual fui indicado por ordem do primeiro mistério, apareci no meio dos tiranos dos regentes dos 12 eons, paramentado com minha veste de luz, brilhando com grande intensidade, e não havia limite para a luz que me envolvia. Lembrando que é Jesus contando a sua história, segundo o livro Peixe Sofia, que dizem que é também um dos evangelhos apócrifos, ou seja, aqueles que não foram adicionados à Bíblia como a gente conhece hoje. Continuando aqui. Adamas e os tiranos lutam contra a veste de luz. Quando aqueles tiranos viram a grande luz que me envolvia, o grande Adamas, o tirano e todos os tiranos dos 12 eons, todos juntos começaram a lutar contra a luz de minha veste, desejando restringi-la para seus propósitos, a fim de prolongar seu reinado. Fizeram isto, então, não sabendo contra quem estavam lutando. Jesus toma 1/3 do poder deles e muda seu percurso. Quando eles se amotinaram e lutaram contra a luz, então, por ordem do primeiro mistério, mudei os caminhos e os percursos de seus eons, os caminhos de sua providência e de sua esfera. Fiz com que se voltassem por 6 meses em direção dos triângulos à esquerda e em direção dos quadrados e daqueles com aspectos e configurações octuplas, exatamente como eram antigamente. Porém, mudei sua rotação ou seu aspecto para outro nível e fiz com que se voltassem por outros 6 meses em direção às atividades de seus períodos de influência nos quadrados da direita, em seus triângulos e naqueles aspectos e configurações octuplas. E fiz com que ficassem muito confusos e perdidos no erro, juntamente com todos os regentes da providência e da esfera. Coloquei-os em grande alvoroço e a partir de então não foram mais capazes de voltar-se para o resíduo de sua matéria para devorá-lo, a fim de que suas regiões pudessem continuar a existir e que eles pudessem permanecer muito tempo como regentes. Mas quando retirei 1/3 de seu poder, mudei a sua esfera, para que passassem um período voltados para a esquerda e outro voltados para a direita. Pelo que eu lembro, eu entendi que quando se volta à esquerda é uma coisa muito introspectiva e para a direita é algo mais extrovertido, não seria a palavra. Mas é como se em uma direção, por um lado você trabalha o seu interior, tudo que contém, e do outro lado você trabalha o exterior. Depois vou procurar isso aqui para lembrar exatamente o que é. Mudei todo o caminho deles e fiz com que o seu percurso se acelerasse, para que pudessem ser rapidamente purificados e elevados. Abreviei o ciclo deles, tornei o seu percurso mais fácil, acelerando-o consideravelmente, e eles ficaram confusos em seu caminho e a partir de então não foram mais capazes de devorar a matéria do resíduo
do que é purificado de sua luz. Fica o convite também, se alguém tiver um ponto interessante de vista sobre esse esquerda e direita, compartilha nos comentários pra gente lembrar juntos. Continuando. Eles não têm mais o poder de devorar sua matéria. Além disso, abreviei seus tempos e seus períodos, para que seja completado rapidamente o número de almas perfeitas que deverão receber os mistérios e ficar no tesouro de luz. Se eu não houvesse mudado seus percursos e não tivesse abreviado seus períodos, eles não teriam deixado nenhuma alma vir ao mundo, por causa da matéria de seu resíduo que eles devoravam, destruindo muitas almas. Por esta razão, disse-lhes nesta ocasião: abreviei os tempos por causa dos meus eleitos. Caso contrário, nenhuma alma poderia ter sido salva. Abreviei os tempos e os períodos por causa do número de almas perfeitas que deverão receber os mistérios, ou seja, dos eleitos. Se eu não houvesse abreviado seus períodos, nenhuma alma material teria sido salva, mas teriam perecido no fogo que está na carne dos regentes. Este é então o discurso sobre o qual me interrogastes com precisão. Quando Jesus terminou de dizer estas palavras a seus discípulos, eles se prosternaram de imediato. Adoraram-no e disseram: bem-aventurados somos além de todos os homens, porque nos revelaste estes grandes acontecimentos. 28. Os poderes adoram a veste de luz. Jesus, continuando mais uma vez seu discurso, disse a seus discípulos: ouvi as coisas que me aconteceram entre os regentes dos 12 eons, seus regentes, senhores, autoridades, anjos e arcanjos. Quando viram, então, minha veste de luz, eles e seus 100 par perceberam o mistério de seu nome, que estava na veste de luz que me envolvia. Prostraram-se todos juntos, adoraram a veste de luz que me envolvia e exclamaram, dizendo: como o Senhor do Universo passou por nós sem que soubéssemos. E cantaram juntos louvores ao interior dos interiores. E todos seus poderes tríplices, seus grandes antepassados, seus 100 pais, seus autogerados e seus gerados, seus deuses, suas centelhas de luz e seus portadores de luz. Numa palavra, todos seus grandes seres viram que o poder dos tiranos de sua região havia diminuído. Eles ficaram enfraquecidos e sentiram um medo enorme e incomensurável. Fitaram um mistério do nome deles em minha veste e procuraram vir adorar o mistério de seu nome que estava em minha veste. Mas não puderam devido à grande luz que me envolvia. Mas adoraram um pouco afastados de mim. Adoraram a luz de minha veste e todos regozijaram-se, cantando louvores ao interior dos interiores. Os tiranos tornaram-se como os mortos. Quando isto ocorreu com os tiranos que estão entre os regentes, eles se enfraqueceram e desceram ao nível mais baixo de seus eons e ficaram como os homens do mundo que estão mortos, sem respiração, assim se tornaram no momento em que lhes tirei o poder. Em seguida, quando me afastei daqueles eons, todos que estavam nos 12 eons ficaram juntos, presos dentro de suas ordens e realizaram suas atividades, como eu havia determinado, de forma a passarem 6 meses voltados para a esquerda, realizando suas atividades em seus quadrados, seus triângulos e para aqueles que estão em seus aspectos, e a passarem outros 6 meses voltados para a direita, para seus triângulos, seus quadrados e para aqueles que estão em seus aspectos. É desta forma, então, que vão prosseguir aqueles que estão na providência e na esfera. 29. Jesus entra no 13º Eon e encontra Piste Sofia. Em seguida, ascendi aos véus do 13º Eon. Quando cheguei aos seus véus, eles se afastaram, abrindo-se para mim. Entrei no 13º Eon e encontrei Piste Sofia abaixo do 13º Eon, sozinha, sem nenhum deles com ela. Ela se encontrava naquela região chorosa e triste, porque não tinha sido levada ao 13º Eon, sua região no alto.
e ela também estava aflita por causa dos tormentos que o autocentrado, que é um dos 3 poderes tríplices, havia-lhe infligido. Mas isto, quando vos falar a respeito da expansão deles, contar-vos-ei o mistério de como estas coisas aconteceram. Sofia e seus poderes companheiros observam a luz. Quando o peixe Sofia me viu reluzindo extraordinariamente, envolto numa luz sem medida, ficou muito alvoroçada, fitando a luz de minha veste. Ela viu o mistério de seu nome em minha veste e toda a glória de seu mistério, pois antes estava na região do alto, no 13º eon, mas estava acostumada a cantar louvores à luz superior, que havia visto no véu do tesouro de luz. Quando ela persistiu em cantar louvores à luz superior, todos os regentes que estão com os 2 grandes poderes tríplices e seu invisível, que é seu par, e as outras 22 emanações invisíveis fitaram a luz, já que Pish Sofia e seu par, juntamente com as outras 22 emanações, perfazem as 24 emanações que o grande antepassado invisível e os 2 grandes poderes tríplices haviam emanado. 30. Maria deseja ouvir a história de Sofia. Quando Jesus disse isto aos seus discípulos, Maria adiantou-se e disse: Meu Senhor, ouvi-te dizer anteriormente, Piste Sofia é uma das 24 emanações, como então ela não está na região delas? Mas tu dissestes, eu encontrei-a abaixo do 13º eon. Então agora nós entramos na história de Piste Sofia. Sofia deseja entrar no mundo da luz, no mundo luz. Jesus, respondendo, disse aos seus discípulos: Quando Piste Sofia estava no 13º eon, na região de todos os seus irmãos, os invisíveis, isto é, as 24 emanações do grande invisível, por ordem do primeiro mistério, Piste Sofia fitou as alturas. Ela viu a luz do véu do tesouro de luz e ansiou alcançar aquela região, mas não conseguiu. E ela parou de realizar o mistério do 13º eon e cantou louvores à luz do alto que havia visto na luz do véu do tesouro de luz. Os regentes odeiam-na por ter parado de realizar o seu mistério. Enquanto ela cantava louvores à região do alto, todos os regentes dos 12 eons que estão abaixo odiaram-na, porque ela havia parado de realizar os seus mistérios, porque havia desejado ir para o alto e ficar acima deles. Por esta razão, então, estavam furiosos com ela e odiaram-na. O grande poder tríplice autocentrado, que é o terceiro poder tríplice no 13º eon, que havia se tornado desobediente, pois não havia emanado tudo o que estava purificado do seu poder interior, nem havia dado o que estava purificado de sua luz na ocasião em que os regentes deram a sua, porque ele desejava governar sobre todo o 13º eon e sobre todos os que estavam abaixo dele. Autocentrado une-se aos regentes dos 12 eons e emana um poder com cara de leão para atormentar Sofia. Quando os regentes dos 12 eons ficaram furiosos com Piste Sofia, que está acima deles, odiaram-na com toda a intensidade. E o grande poder tríplice autocentrado, sobre quem acabo de vos falar, uniu-se aos regentes dos 12 eons, e também ficou furioso com Piste Sofia, odiando-a intensamente, porque ela havia pensado em ir para a luz que está acima dele. E ele emanou de si próprio um grande poder com cara de leão, e de sua própria matéria emanou uma hoste de outras emanações materiais muito violentas, enviando-as para as regiões abaixo, para as partes do caos, para perseguirem Piste Sofia e tirar-lhe seu poder, porque ela pensou em ir ao alto que está acima de todos eles, e além do mais, por ter cessado de realizar o mistério deles, lamentando-se constantemente, e buscando a luz que havia visto. E os regentes que permanecem ou persistem na execução do mistério odiaram-na, e todos os guardas que estão nos portais dos eons odiaram-na também.
Aconteceu em seguida, por ordem do primeiro preceito, que o grande poder tríplice autocentrado, que é um dos 3 poderes tríplices, perseguiu Sofia no 13º Eon para fazer com que ela olhasse para as partes abaixo, para que pudesse ver naquela região seu poder de luz com cara de leão e ansiar por ele, indo àquela região para que sua luz lhe pudesse ser retirada. 31. Sofia confunde o poder com cara de leão do autocentrado com a verdadeira luz. A seguir, ela olhou para baixo e viu o poder de luz nas partes abaixo. Ela não sabia que era o do poder tríplice autocentrado, mas pensou que vinha da luz que havia visto desde o princípio no alto, que era do véu do tesouro de luz. E pensou consigo mesma: irei àquela região sem meu par, Sizig, ou Sizig, e tomarei a luz, fazendo dela eons de luz para mim, para que eu possa ir para a luz das luzes, que está no ponto mais alto do alto. Ela desce aos 12 eons e daí para o caos. Pensando assim, partiu de sua própria região, o 13º eon, e desceu aos 12 eons. Os regentes dos eons perseguiram-na, ficando furiosos com ela, porque havia pensado em grandeza. E ela saiu também dos 12 eons e veio para as regiões do caos, e aproximou-se daquele poder de luz com cara de leão para devorá-lo. Porém, todas as emanações materiais do autocentrado cercaram-na, e o grande poder de luz com cara de leão devorou os poderes de luz de Sofia, purificando sua luz e engolindo-a, sendo sua matéria lançada no caos. Existia no caos um regente com cara de leão, metade do qual é fogo e metade escuridão, que é Ialdabaoth, sobre quem vos falei muitas vezes. Quando isto aconteceu, Sofia tornou-se tremendamente fraca, e aquele poder de luz com cara de leão começou a trabalhar para retirar de Sofia todos seus poderes de luz, enquanto todos os poderes materiais do autocentrado cercaram Sofia, atormentando-a. Esse se exige. Compare essa situação com o sistema valentiniano, em que Sofia gera, sem seu par, bem como o comentário sobre Iadalbaoth, em que Iadalbaoth gera sem uma fêmea, assim como Sofia havia gerado sem um macho. Daemon est Deus inversus. É como criar sem ter as duas, sem ter o masculino e o feminino, para poder criar alguma coisa. Resumidamente, tem toda uma explicação sobre... vou ler mais uma parte aqui da explicação que fala do... Está no ponto mais alto do alto. Meio que o que motivou Pisci-Sofia, que foi o egoísmo e a cupidez de Pisci-Sofia, cega pela ignorância a ponto de confundir a luz da matéria com a luz do alto, são causas da queda da alma, pela qual esta pagará um alto preço. Então, continuando, 32. Pisci-Sofia, lançando grandes gritos, lamentou-se à luz das luzes, que ela havia visto desde o princípio, em quem ela tinha tido fé, pronunciando este arrependimento. O primeiro arrependimento de Sofia. Ó luz das luzes, em quem acreditei desde o princípio, ouve agora então, ó luz, o meu arrependimento. Salva-me, ó luz, pois maus pensamentos penetraram em mim. Olhei, ó luz, em direção às partes inferiores e vi ali uma luz, pensando, irei àquela região para receber aquela luz. Fui e me deparei com a escuridão que existe no caos, abaixo, e não pude mais sair dali para ir à minha região, pois estava sendo atormentada por todas as emanações do autocentrado, e o poder com cara de leão arrebatou a minha luz interior. Eu clamei por ajuda, porém minha voz não atravessou a escuridão. Olhei para o alto, para que a luz em quem eu tinha tido fé pudesse me ajudar. Quando olhei para o alto, vi todos os regentes dos eons,
que em grande número me olhavam com desdém, regozijando-se com meu infortúnio, apesar de eu não ter feito nenhum mal a eles. Odiavam-me sem motivo. Quando as emanações do autocentrado viram os regentes dos eons regozijando-se com meu infortúnio, elas sabiam que os regentes dos eons não viriam em meu socorro. E aquelas emanações que me atormentavam sem razão tomaram coragem e tiraram de mim a luz que eu não havia tirado delas. Portanto, agora, ó luz da verdade, tu sabes que fiz estas coisas em minha inocência, pensando que o poder de luz com cara de leão pertencia a ti, e o pecado que cometi é notório diante de ti. Não permitas mais que eu continue no despojamento, ó Senhor, pois tive fé em tua luz desde o princípio. Ó Senhor, ó luz dos poderes, não permitas mais que eu fique sem minha luz. Pois por tua causa e por causa de tua luz caí nesta opressão e estou coberta de vergonha. E por causa da ilusão de tua luz tornei-me uma estranha aos meus irmãos, os invisíveis, e às grandes emanações de Barbelô. Isto aconteceu comigo, ó luz, porque desejei fervorosamente tua morada. Agora a ira do autocentrado se abateu sobre mim, daquele que não ouviu tua ordem para emanar da emanação do poder dele, porque eu estava no eon dele sem realizar o seu mistério. E todos os regentes dos eons zombaram de mim. Fiquei naquela região lamentando-me e procurando a luz que eu havia visto no alto. E os guardas dos portais dos eons procuraram-me, e todos os que permaneciam em seu mistério zombavam de mim. Porém, voltei-me para o alto em tua direção e tive fé em ti. Agora, portanto, ó luz das luzes, estou sendo atormentada na escuridão do caos. Se agora vieres me salvar, grande é tua compaixão. Então ouve-me verdadeiramente e salva-me. Salva-me da matéria desta escuridão, para que eu não fique submersa nela e para que possa ser salva das emanações e dos malefícios do Deus autocentrado que me atormenta. Não permitas que esta escuridão me submerja e não deixes que este poder com cara de leão devore inteiramente o meu poder, nem que este caos o encubra. Ouve-me, ó luz, pois tua graça é preciosa e tem condescendência de mim, segundo a grande compaixão de tua luz. Não afastes de mim o teu olhar, pois estou sendo muito atormentada. Apressa-te, ouve-me e salva-me o poder. Salva-me dos regentes que me odeiam, pois tu conheces minha opressão e tormento, e o tormento de meu poder que retiraram de mim. Aqueles que me fizeram todas estas maldades estão diante de ti. Cuida deles de acordo com a tua vontade. Meu poder procurava em meio ao caos e à escuridão. Esperei que meu par viesse e lutasse por mim, mas ele não veio. Confiei que viria emprestar-me poder e não o encontrei. E agora procurei a luz, deram-me escuridão. Quando procurei meu poder, deram-me matéria. Agora, portanto, ó luz das luzes, que a escuridão e a matéria que as emanações do autocentrado trouxeram sobre mim, voltem-se contra elas, como uma cilada, e que elas se enredam aí. Recebam sua recompensa, possam cair e não voltar para a região do autocentrado. Que elas permaneçam na escuridão e não vejam a luz, que vejam o caos para sempre e não permitas que olhem para o alto. Traze sobre elas a tua vingança e que teu julgamento seja feito sobre elas. Não permitas de agora em diante que elas entrem na região de seu Deus autocentrado. Não permitas que as emanações do autocentrado penetrem em suas regiões, pois o Deus delas é ímpio e orgulhoso e achou que havia feito esta maldade por conta própria, não sabendo que, se eu não houvesse sido rebaixada de acordo com o teu comando, ele não teria tido nenhuma autoridade sobre mim. Porém, quando tu me rebaixaste por teu comando, elas me perseguiram ainda mais e suas emanações acrescentaram dor à minha humilhação. E tiraram de mim um poder de luz e me atormentaram, com o fito de retirar toda a luz que havia em mim. Por tudo isso que fizeram comigo, não permitas que ascendam ao 13º Eon, a região da retidão. Mas não deixes que sejam incluídas entre aqueles
que purificam a si mesmos e a sua luz, e entre aqueles que se arrependerão prontamente, para que possam rapidamente receber mistérios na luz. Pois elas tiraram a minha luz, o meu poder começou a diminuir, e estou destituída de minha luz. Agora, portanto, ó luz, que está em ti e está comigo, canto louvores a teu nome, ó luz, na glória. Que minha canção de louvor te agrade, ó luz, qual um excelente mistério que é recebido nos portais da luz, a qual aqueles que se arrependerem vão cantar, e cuja luz eles purificarão. Agora, portanto, que todas as coisas materiais se regozijem, procurai a luz, todas vós, para que o poder de suas almas, que está em vós, possa viver. Porque a luz ouviu as coisas materiais e não deixará nenhuma sem antes purificá-la. Que as almas e as matérias louvem o Senhor de todos os eons, e que as matérias e tudo o que está neles louvem-no. Porque Deus há de salvar suas almas de todas as matérias, e uma cidade será preparada na luz, e todas as almas que forem salvas vão morar naquela cidade e herdá-la. E as almas daqueles que receberem mistérios vão morar naquele lugar, e aqueles que tenham recebido mistérios em seu nome vão morar ali. Eu tô bocejando bastante. Eu observo que quando eu bocejo, ou eu tô liberando alguma energia, como se eu entrasse numa frequência diferente. Enfim. É como se esse texto fosse um catalisador de vários downloads pro meu software aqui, então é como eu entendo isso. Eu vou continuar lendo o capítulo 33 no próximo episódio, e tá bem interessante. Eu achei que Peixe Sofia ia ser até diferente em relação à questão daqueles que comandam no livro de Enoque. No livro de Enoque fala de um Deus, né, que comanda a terra, e aqueles que são justos herdarão os céus, e aqueles que são os pecadores herdarão o inferno. Talvez não nessas palavras. E em Peixe Sofia tem muito uma questão de hierarquia também. Para eu alcançar o 13º, eu tenho que passar pelo primeiro, segundo, terceiro, até o 12º, igual Peixe Sofia saiu lá do 13º, e pelo que eu entendi, muito assim, de forma bem simples, ela não cumpriu o que ela deveria fazer, né? As atitudes que alguém do 13º deveria ter, digamos assim. Quis algo que talvez não estava ainda de acordo com a sua evolução, com a sua vibração. Vamos falar de vibração, talvez que é mais fácil. Ela vibra lá a 1000 Hz, ela gostaria de vibrar a 2000 Hz, que é a luz que ela buscava. Essa veste de luz que Jesus já tem. Isso é só não é verdade o que eu estou falando, mas é uma suposição para a gente poder entender. Só que nessa ganância, digamos, ela foi julgada quando desceu, né, até ao caos. Foi enganada pelo leão, com cara de leão, e perdeu seus poderes, e agora sofre, né, pelas consequências das suas escolhas. Isso faz sentido na questão das leis universais, que eu conheço as leis universais do Espiritismo, mas logo a gente vai conhecer também a lá do Caibalion, no próximo livro. Mas enfim, continuamos no próximo episódio. Até lá!